Fala pessoal, tudo bem com vocês? Beleza galera? Seguinte, mais um vídeo aqui do canal Fisicando Fácil pra vocês. Você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Guilherme Polo, eu gravo vídeo aulas aqui no YouTube referente a parte de física voltado para o ensino médio e mecânica dos fluidos para o ensino superior, tá bom? Então já tem um conteúdo aqui bem legal também, né? Já com playlists teóricas, playlist com só redução de exercícios, tá bom? Tanto playlists voltadas para somente para o Enem, tá bom? Então é um conteúdo bem legal, tá? Então se você já faz sentido para você isso, então não se esquece, né? Deixa o seu like também e se inscreva no canal, beleza? Bom pessoal, o que está acontecendo, o que está rolando aqui hoje no canal Fisicando Fácil, né? A gente está gravando então hoje as questões resolvidas do Enem 2022 do Caderno Azul, tá? Então esse vídeo aqui em específico faz parte de uma sequência, né, que eu estou gravando aí dessas questões do Enem 2022. Bom galera, a questão de hoje é a questão 115, tá? Então essa questão 115 eu vou colocar aí na sua tela, caso você não conseguir você depois retorna com a minha resolução, beleza? Bom pessoal, então esse exercício, né, é um exercício que envolve termologia, né? Então é um exercício onde que basicamente a gente vai usar uma fórmula, né? E aqui tem a questão do concreto e questão da água, né? Onde ele dá uma tabelinha pra gente que tem a densidade e o calor específico de ambos, né? E então ele quer saber qual que é a razão da variação da temperatura das áreas concretadas e alagadas mais próxima, né? Então a gente vai usar o Q-macete, que é a famosa fórmula do Q-macete, né? Para o concreto e para a água, né? Então eu vou escrever aqui, galera. Ou então fazendo a fórmula do Q-macete, né? Que a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico do concreto vezes a variação da temperatura. Isso a mesma coisa para a água, né? Calor específico da água vezes a variação da temperatura. Galera, ele não forneceu pra gente a massa, né? Ele forneceu a densidade e o valor específico. Mas, para a gente fugir dessa questão, dessa dificuldade que ele passou pra gente, o que a gente tem que fazer? A gente sabe que a densidade é a diferença do volume, quer dizer, a densidade é a massa sobre volume, certo? Então, se eu inverter, então a gente sabe, ó, escrever aqui para você ficar mais fácil. A densidade é a massa sobre o volume. Então a massa, isolando a massa, eu passo o V para cá multiplicando. Então vai ser o volume vezes a densidade. Concorda comigo? Beleza. Aí eu posso escrever dessa maneira, né? Quantidade de calor é o volume vezes a densidade do concreto vezes o calor específico do concreto vezes a variação da temperatura. E aqui eu posso escrever que o raio de calor é igual a o volume vezes a densidade da água vezes o calor específico da água vezes a variação da temperatura. Eu não tenho a variação da temperatura, né? Ele não fornece pra gente. E aí agora, pessoal, o que acontece, né? A gente vai tentar achar ele. Mas antes disso, o que eu posso cancelar aqui, né? Tem algumas coisas que dão para cancelar. O volume é o mesmo, né? Que ele fala lá no enunciado, né? Ó. A quantidade de volume é o mesmo de volume de água, substitui a área concretada. Então os volumes vão ser iguais, certo? Então eu posso cancelar aqui sem medo de ser feliz. A quantidade de calor também, então eu posso trocar isso aqui. Bom pessoal, então a variação da temperatura vai ser então 1 sobre esses caras que estão multiplicando, né? Vamos passar para cá dividindo. A densidade do concreto multiplicado pelo valor específico do concreto. E aqui é a mesma coisa, né? A variação da temperatura da água vai ser 1 dividido pela densidade da água vezes o calor específico do concreto. Bom pessoal, então o que acontece agora, né? A gente tem que fazer então o que ele fala, que é a relação entre a variação da temperatura da área concretada com a área alagada, né? Então a gente pode colocar da seguinte maneira: a variação da temperatura da área concretada dividido pela variação da temperatura da água. Aí é só substituir esses camaradas aqui. Então vai ficar como 1 sobre a densidade do concreto pelo calor específico do concreto, dividido por 1 sobre a densidade da água
vezes o calor específico da água. Bom, eu tenho fração de fração, né? Como que eu faço aqui? Então eu vou reescrever para você entender, ó, a variação da temperatura do concreto dividido pela variação da temperatura da água é igual. Quando eu tenho fração de fração, eu conservo o primeiro e inverto o segundo membro. Então o primeiro membro no caso é esse, né? 1 sobre a densidade do concreto vezes o calor específico do concreto. E eu passo para cá multiplicando, invertendo isso aqui. Vai ficar a densidade da água vezes o calor específico da água sobre 1. Ou seja, a variação da temperatura do concreto dividido pela variação da temperatura da água vai ser a densidade da água vezes o calor específico da água dividido pela densidade do concreto pelo calor específico do concreto. Substituindo os valores, pessoal, vai ficar como? A densidade da água, ele passou para a gente, né? Aí o valor da densidade da água é 1000. O calor específico da água é 4,2. Dividido pela densidade do concreto é 2,2500. Vezes o calor específico do concreto, que é 0,8. Fazendo essas contas, né? Aqui vai dar 4,2 vezes 1000, dá 4.200. Dividido por 2.500 vezes 0,8, dá 2.000, né? Aí eu posso cancelar esse outro zero sem medo de ser feliz. Eu posso pegar esse daqui, dividir por 2 e dividir por 2, vai ficar mais fácil as contas, né? Então vai ficar 42 por 2 dá 21, 2 dividido por 2 dá 10, né? E isso aqui, então 21 dividido por 10 é 2,1. Então a variação da temperatura concretada pela variação da temperatura da água é igual a 2,1. E aí a gente fica com a alternativa B. Tá legal? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês. Se esse vídeo foi útil, então não se esquece, né? Se inscreve no canal e deixa o seu like. Um forte abraço, bons estudos, até a próxima e valeu!